Estreou na passada quinta-feira, dia 10, a peça Revista Cor-de-Rosa, uma evocação, uma apropriação, se quisermos, do teatro de revista. É a autora, encenadora e atriz Ana Sampaio Maio, que temos hoje connosco. Boa noite, Ana. Olá. Posso-lhe oferecer um cafezinho? Agradecia. Assim, só para destronfar? Ótimo. Sem açúcar. Sem açúcar? Muito bem. Ele há de aparecer. Teatro de revista, a que propósito? É um género pobre, que já está um bocado fora de moda. Porquê esta... Mas veio com açúcar. Quem não quiser... Faz parte dos adereços, está pago. Está portanto, tudo bem. Olha, uma pessoa pode usar mais logo. Quando vou Os fazer bolos. o bolo. Eu Então, acho olha, que leva sim. o meu também. Olha, Pronto. muito obrigada. Mas eu trago-lhe um quequezinho para a semana. Fica a contar com esse. Isto está tudo gravado, isto está tudo no ar. Ia, pá. Portanto, está testemunhado. Muito bem, muito bem. Tenho que trazer, que eu não costumo falhar. Teatro de revista fora de moda, pobre, foi assim que disse, não Sim, foi? é um género limitado do ponto de vista da criação cenográfica, muito rígido. Se calhar estou a dizer mal, mas é o que me parece. Sim, eu acho que posso concordar consigo. Pelo menos àquela que eu tenho acesso nos dias de hoje, não é? Eu já sou de outra idade, já era assim. Já era assim? Já era assim. Pronto. Eu tenho acesso a alguns registros ainda assim em vídeo, que são muito parcos, na verdade, e de difícil acesso. Ainda assim, olha, porquê teatro de revista? Eu comecei-me a questionar o porquê de me ter aproximado tanto e de ter ganho uma certeza tão grande de querer fazer este espetáculo baseado, ou melhor, fundado, vá, mais assim, nos códigos do teatro de revista, cénicos, essencialmente. Mas do ponto de vista até do conteúdo, eis que eu penso. Portanto, eu gostaria imenso de colocar pessoas a rir, que é uma coisa que eu gosto de fazer e que é extremamente difícil. Eu gostaria de manifestar-me de alguma forma, podendo dizer, política, e principalmente sobre um meio artístico performativo, digamos, do panorama português. Por que não fazer uma revista? Parece-me que cabe tudo lá. Pobre é a condição do teatro emergente, praticamente quase todo neste momento, portanto, atualmente em Portugal. Portanto, parece-me também muito bem. Fora de moda, adoro coisas fora de moda, não sei como é que a moda se faz. Afinal, há teatro emergente, que é para a gente se entender nos conceitos. Define o teatro emergente. É o teatro que emerge, sabe? O teatro que emerge é o teatro emergente. O que eu quero, no fundo, assim como o nome, eu acho que até acaba por descobrir e levantar um bocadinho o véu da coisa. A revista Cor-de-Rosa, à semelhança daquilo que as revistas Cor-de-Rosa, a revista, portanto, escrita, não é? Cor-de-Rosa, vem dar aos seus leitores, ela vem descortinar, seja verdade ou mentira o que lá está escrito, não sei, que também nunca acabei por me interessar verdadeiramente e de descobrir se é verdade ou mentira aquilo que lá está escrito. Vem falar sobre a vida pessoal de figuras públicas, não é? E aqui, neste espetáculo, está muito bom o café. É da casa. Está a ver? Muito obrigada. Vem falar sobre aquele que é a vida de alguns atores. E o que é isto? É muito amplo, não é? Atores, artistas, performers, enfim, por aí afora. Isto é muito amplo. Então eu pensei que seria talvez interessante criar um confronto. Portanto, termos aqui dois tempos. Termos, por um lado, artistas que são reconhecidos do grande público e artistas que não são reconhecidos do grande público. Não quer dizer que sejam artistas que trabalham mais ou menos, sendo que, portanto, aquilo que define é o reconhecimento público. Sendo que aqueles que vão para a cena são os artistas que não são reconhecidos do grande público e que, eventualmente, poderão caricaturar, em alguns e determinados momentos, vedetas do teatro, sejam elas do teatro de revista ou não. Pronto, é interessante porque há três personagens que são pessoas que existem mesmo, a Maria Vieira, a Ágata e, no fim, a Marina Mota. Eu não me quero armar em juiz, mas
falou com elas, pediu-lhes emprestado o nome, porque o teatro-revista geralmente não fala do teatro, falava, e sempre sem, já lá vamos também porque há uma parte inteira sobre isso, a cena 5, sempre sem referir diretamente, falava de personagens da política, sobretudo, mais do que da sociedade. Aqui vai direito ao teatro, é uma peça sobre o teatro, e evoca nomes, ou seja, em cena, presumo que não seja a Maria Vieira, a Ágata e a Maria Mota, e a Marina Mota, perdão, sejam atrizes a fazer destas personagens. Marina Mota tem uma tirada mais séria, que é sempre o quadro sério da revista. A Maria Vieira e a Ágata são mais caricaturadas. Depois, noutro momento, tem caricaturas mais genéricas, que essas sim parece-me têm mais a ver com a tradição do que referir diretamente pessoas concretas. Exatamente. Como disse, e eu acho que é a forma pela qual normalmente seguem no teatro de revista essas caricaturas de políticos, normalmente, até porque normalmente é a temática com a qual brincam, com a qual satirizam, não é? Normalmente tem muito mais que ver com eventos políticos encabeçados por algum político, e é por isso que o levam à cena. Neste caso, como eu estava a dizer, como nós acabamos por abordar e por espelhar momentos de factos que aconteceram no ano anterior ao ano de estreia da revista. Portanto, normalmente era assim que as revistas antigamente aconteciam. Aliás, o primeiro espetáculo de teatro de revista, que se intitulava Lisboa em 1850, era precisamente uma revisão dos acontecimentos sociais e políticos do ano anterior à estreia. Acho que estreou em janeiro, se não me engano. Nós, portanto, aqui no mês de fevereiro, a coisa está mais ou menos lá. E essas personagens que falou e que entram neste espetáculo, como a Maria Vieira, a Ágata e a Marina Mota, são referenciadas a partir de eventos que lhes aconteceram no ano anterior. Portanto, ganham logo aqui uma pertinência dentro destas balizas, não é? Temos, sim, também personagens que são abordadas de uma forma bastante mais genérica, é verdade. E, portanto, que eu não lhes chamava de personagens, elas são personagens, mas eu chamava-lhes de estereótipos. Portanto, tipos. E, nesse caso, até são tipos de ator. Sim, posso ajudar. A atriz antiga, a atriz moderna, o ator pós-moderno, performa, a atriz musical, o ator de novela e uma diretora de casting. Por exemplo, aí temos. Eles acabam por não ser... Aliás, a atriz moderna e a atriz antiga, elas se apresentam nas suas quadras, quando falam em cena. No entanto, portanto, é uma cena que é recuperada, que é uma cena bastante carismática do Teatro Revista, em que tínhamos a Lisboa Antiga e a Lisboa Moderna. Aqui, mais uma vez, vamos tornar a coisa mais hermética e vamos no sentido positivo da coisa. E depois já lá vamos, que eu até gostava de falar sobre isso, porque é uma questão que me interessa. Esteja descansada que vamos. Obrigada, José. No entanto, essas outras personagens que estávamos a falar, desses estereótipos, elas, eventualmente, os atores poderão ter alguma referência à qual se agarrar quando vêm interpretar esses papéis. Mas que, na verdade, são estereótipos, não é? Portanto, é a mesma coisa... Que foi uma coisa que me interessa... Como explicar? Que me interessa bastante trabalhar neste processo de criação, que é o teatro-revista, aliás, como o teatro de comédia em geral, ou a comédia em geral, no sentido mais lato, tem, ou tinha, espero eu, um grande hábito de se debruçar, de gozar com o oprimido, com a minoria, com o fraco. Que é algo que não me interessa fazer, mas que, naturalmente, uma pessoa faz. Eu, pelo menos. E, portanto, este processo de trabalho está-me a ajudar a pensar, à medida que vamos trabalhando e que vamos criando, e indo para a cena também, acredito, pensar o que é isto de fazer comédia, de fazer as pessoas rir.
Eu acho que até... Acho que não estou enganada. Acho que foi o Freud que disse num dos seus diários que para nos rirmos todos juntos temos de, pelo menos, ser todos da mesma paróquia. Portanto, o que é que há em comum numa plateia de teatro? O que é que há em comum que faz com que as pessoas se riam, não é? Exatamente. Diga, José. O que é que é? Contesta aí uma coisa em relação ao que disse. O teatro-revista tinha a particularidade de ser provavelmente aqueles poucos momentos de válvula de escape em que o povo, que era um teatro muito popular, vinham excursões do país todo para ir ao Parque Mayer, tinha a oportunidade de ver atores a gozar com o poder. Ou seja, era aquela célebre frase: aqui faz isto. Não é? E, portanto, toda a gente se ria porque percebia as alusões, a censura, de certa maneira, deixava passar algumas que não fossem mais escabrosas do ponto de vista dela, mas era o gozar com o poder. De facto, em alguma comédia há o Schadenfreude, que é gozar com a tristeza e com os oprimidos. Mas a revista, precisamente, era ao contrário. Gozava, era uma forma de fazer chacota ou sarcasmo com o poder e com a situação, sendo que decorria num ambiente onde provavelmente noutro sítio em público não se podia fazer isso, senão ali. Portanto, aí a ideia da revista gozar com os oprimidos, e é isso também, agora transportando para aqui. Há aqui uma certa gentrificação, ou seja, quem vai ver este espetáculo tem que estar preparado para perceber toda uma série de referências, sobretudo então na cena 5, em que vocês falam de vários atores, mas sempre por encenadores e pessoas do teatro, mas sempre com nomes homofónicos, digamos assim, não é? Brincam com os nomes. É quase para dizer aqui um galicismo, um teatro à clef, ou seja, é preciso perceber quem são eles. Não é muito popular isto, é preciso conhecer o meio e de repente parece que há aqui um fechamento sobre o próprio meio teatral. Deixa-me só voltar atrás à primeira menção. Vá onde quiser. Eu concordo, aliás, eu não tenho concordado, deixar de concordar, é um facto que a revista colocava em cena, ridicularizava a classe de poder, sim, mas sempre que possível usavam também o corpo da mulher para ser rebaixado, incluíam também, com muita facilidade, raças. Isto sempre do ponto de vista de inferiorizar. Portanto, incluíam, e quando incluem ainda hoje. Podemos ir ao teatro, neste momento, de teatro-revista, e essas coisas estão lá ainda incluídas. Portanto, temos sempre os dois lados. Mas agora, pegando na segunda parte. Na segunda parte da sua questão, sim. E olha, vou-lhe dizer uma coisa. Eu, quando comecei a escrever essa cena, eu pensei, eu estou-me a trair. Então, caramba, eu quero fazer um teatro que possa ser comprado, e comprado entre aspas, que sirva, que comunique e que receba gregos e troianos. Mas então, de repente, eu estou a fazer uma cena que menciona uma série de nomes... Só espartanos. Bastante espartanos. Só espartanos. Ou seja, os gregos e os troianos podem não perceber todas aquelas referências, porque são muito teatrais. Ainda assim, eu acho que a cena, parece-me, e é isso interessa-me imenso trabalhar, que a cena sobreviva a um público geral, se é que ele existe, se é que ele vem, se é que este espetáculo pode acontecer em vários pontos do país, estando a falar apenas nacionalmente. Mas sair de Lisboa já é ótimo. Sim. Que ele sobreviva com todos esses pormenores ainda. E é isso que me interessa. É mesmo algo que me interessa no teatro, como em qualquer tipo de expressão ao qual eu me possa debruçar para trabalhar. E então chegamos ao momento sério, que é protagonizado por Marina Mota, que é uma tirada sobre a condição dos atores. A terrível condição dos atores sob a pandemia, digo desde já, porque de facto, dos atores, não é dos atores, vou corrigir-me, as pessoas ligadas ao espetáculo. Sim.
são um bocado complicadas. A cultura é a identidade de um povo e a identidade do povo não é Shakespeare, porque senão não temos identidade. Isto parece que tem, de certa maneira, quase relação com o que a Maria Vieira disse ao princípio, mas agora a sério. Shakespeare é a identidade, claro. É a identidade de uma região, não é contra os outros, mas quer dizer, eu sinto que Shakespeare fala de nós. Como também fala o Mahabharata indiano, esta ideia de cultura como identidade não é um bocado fechada demais? Eu Sobretudo, concordo tendo havido eleições há tão pouco tempo. Eu concordo plenamente consigo. Espero que a forma como esse texto é trabalhado e levado à cena espelhe ou questione o público sobre se este grupo de atores que está a interpretar essa cena se defende ou não isso também. A cena é feita por 4 atores, por 5 atores. Essa cena é feita por 5 atores. Todos eles caracterizados à semelhança da Marina Mota, sendo que um deles interpreta o papel de Marina Mota e os outros são encenados pela Marina Mota de forma a reproduzir aquele momento que ela teve em televisão, onde disse esse mesmo texto. E onde supostamente defende uma classe que por acaso até está a interpretar... Este texto então é autêntico? Esse texto, não é escrito por si? Não, não foi escrito por mim. Pronto, eu tenho ignorância. Foi dito pela Marina num programa de televisão que eu não posso precisar, que sei que é apresentado pelo Cláudio Ramos. Sim. É no canal da concorrência, não interessa referir aqui. Pois, muito bem, o senhor lá saberá. Pronto, isso foi dito em direto em televisão, a quando do 9º mês da pandemia. Situação absolutamente desesperada, mas absolutamente desesperada, que depois põe aqui questões que são muito complicadas. Paguem-nos para não sermos um perigo para a saúde pública. Os atores não é Marina Mota, então vamos ficar todos parados. Pagar alguém para não trabalhar é complicado, mais do que haver pessoas que querem trabalhar e não podem, que isso é que é. A questão aqui era dos atores e das pessoas do teatro, mais que os atores, era mais fácil para os atores do que para as outras pessoas, operadores de câmara, operadores de som, técnicos de teatro, porque esses é que precisam mesmo do palco. Os atores podiam... De facto foi uma situação complicada, mas parece-me que estas ideias ainda complicariam mais a situação. Assim como o paralelismo que ela faz entre o teatro e o Parlamento, que eu acho que ultrapassa... do ponto de vista portanto, ultrapassa qualquer semelhança. No momento em que isso é dito, não é? No momento que se vivia de pânico, em que apenas o Parlamento estava no ativo... O Parlamento é um teatro, é um espaço fechado, é um auditório onde as pessoas onde estão pessoas a representar-nos e com o público. Conforme o tom com que isto se disser, pode ser verdade. De facto, há um lado teatral no Parlamento que não é necessariamente mau, mas há um lado teatral, há um lado... os discursos são cuidados, são para provocar um determinado efeito. Há um lado... A política tem isso que não é necessariamente mau, repito. Pode haver quem não goste. Parece-me... Vendo esse depoimento, parece-me que a Marina Mota se referia à estrutura física, portanto, à disposição do Parlamento e à disposição do público no teatro. Portanto, quando vedavam a ida ao teatro ao público. Até porque logo a seguir ela vem falar dos horários de apresentação, que na altura foi bastante contestado, então não podemos fazer teatro às 9 da noite, mas podemos fazer às 8h30 da manhã, e o tempo com o tempo de alteração de horário com que nós somos informados e tudo mais. Portanto, quando ela fala do Parlamento aí, parece-me que está a falar da disposição das pessoas num determinado local físico, e ela compara ao teatro, só que no momento, nesse preciso momento que estávamos a viver, questionava-se muito mais do que isso, não é? No Parlamento temos alguém a legislar, alguém a tentar encontrar formas para combater uma pandemia, para combater, portanto, para proteger ou não uma sociedade, e no teatro temos também formas de proteger, sim, e de combater uma pandemia de uma outra forma, sem dúvida alguma, mas que ainda assim, naquele momento e naquela altura, não havia ainda, não se tinha percebido ainda que método usar
para então proteger as pessoas da propagação do vírus. Portanto, falamos aqui de duas coisas ao mesmo tempo, não é? Ainda está para avaliar o que se passou na pandemia, mas foi assim, nunca precisámos tanto de atores e de músicos como nessa altura, porque não é propriamente o papel que muita gente diz que lhes cabe, mas que tem cabido historicamente nas crises aos atores e aos músicos, que é dar-nos alguma esperança e alguma alegria. Eu costumo dizer, a época áurea do cinema musical foi durante a guerra. Desgraças tinham as pessoas cá fora, quando iam ao cinema era para ver outra coisa que as aliviasse disso. Ainda está para avaliar isso, sendo que é facto que teatro foi um arraso, porque atores na televisão ainda podem ir, mas o teatro, de facto, porque era ao vivo, não é? Não há teatro sem ser ao vivo. Porque era ao vivo, sofreu ali um problema gravíssimo e um impedimento gravíssimo que pôs em causa a vossa sobrevivência. Sim, isso foi terrível, não haja dúvida, não haja dúvida. E eu concordo, em parte, com aquilo que a Marina diz nesse... Portanto, eu concordo plenamente com uma defesa, portanto, usar um lugar de fala que tem, alguém que tem um lugar de fala e que vem, de alguma forma, defender, ou melhor, dar foco àquilo que é silenciado, não é? Acho incrível. No entanto, o seu discurso é grande e com espaço para dizer muita coisa lá no meio, com a qual eu não concordo. Pronto. Voltando à peça, isto vai tudo raso, ou seja, o ator pós-moderno há sarcasmo sobre ele, a diretora de produção ou de casting há sarcasmo sobre... É típico da teatro-revista. O performer também vai tudo raso, ou seja, ninguém sai daqui vivo. Vai tudo aí. O que tem a sua graça, ou seja, estar a ver uma peça que não poupa nada, mas por outro lado... coisa que a mim não me importa muito, não sei se assim poderá ser perturbante, não se percebe bem em que lado é que a autora ficou. Ou seja, a autora vai tudo a eito e no fim logo se vê. A autora está lá no meio também, e quem sou eu para gozar com os outros, não gozar comigo própria, não é? Isso é típico do stand-up comedy. Primeiro eu gosto comigo, assim já posso gozar com os da plateia. Então espera lá, olha, então agora vou gozar comigo. Olha, um bocado do enquadramento. Ai, o enquadramento. Peço desculpa ser o enquadramento. Gosto muito de si. É ali. Ai, é ali. É um exercício, ainda bem que me pergunta, porque eu também me pergunto muitas vezes, mas então onde é que nós vamos com isto, não é? Para onde é que vamos? Há um certo niilismo, eu acho interessantíssimo. Eu acho que é um desfile, chama-lhe niilismo, eu acho que lhe posso chamar de desfile. Eu vou colocar em questão, sendo que me comprometo a estar ativamente a pensar sobre também. E é isso que me interessa nos processos de criação. É como se isto ajuda-me a pensar, não é? Ao ir fazendo, ao ir experimentando, ao ir caminhando, eu vou conseguindo pensar melhor. Não sei se é por eu ser muito prática, não sei. Eu vou pensando melhor, vou colocando as coisas em questão. Vou trocando os códigos. Vamos então caminhando neste sentido. Sendo que a única coisa da qual eu tenho certeza é que eu não posso controlar, na totalidade, aquela que será a interpretação de cada espectador, não é? Eu posso controlar minimamente aquilo que ofereço, aquilo que coloco em desfile, como eu dizia há pouco, mas eu não posso controlar a forma como é recebido. Ainda bem, não tem essa veleidade. Porque há quem a tenha e, de facto... Mas não me interessa, na verdade. Interessa-me sim expor ali uma série de... Neste caso estamos a falar da cena em que tem estereótipos de artistas, brincar com... E parte logo daí, o que é um estereótipo? O estereótipo é reduzir ao máximo um tipo de alguma coisa e ampliar características, não é? Como uma caricatura, é como quem faz uma caricatura pintada de alguém, é dizer que alguém põe-lhe um selo, tu és isto, tu agora és isto. E tens um ganda nariz, e tens um ganda não sei o quê, e pronto, ir brincando com esses níveis dessas características, não é? Brincar com os níveis, basicamente é isso. Para quem ainda não foi ver a peça, uma das coisas que pode acontecer é a subversão do teatro de revista e do tipo de teatro-revista ser feito pelas próprias condições de produção. Não me parece que haja coristas. Aqui, ou vai haver coristas. Há um grande final, apoteótico como sempre, mas
a figura da corista aparece, todo aquele simulacro de luxo que havia no teatro de revista, que comparado com outros teatros como o Folies Bergère ou o Radio City Hall era muito pobrezinho, mas para quem ia ver, de facto, havia ali uma lantejoula que não era comum. Toda essa relação é luxo, mas depois também não é. Isto está cá ou também é subvertido? É subvertido, ou melhor, não é subvertido, é apresentado de uma forma mentirosa. E que, portanto, há um compère que apresenta um espetáculo e que está a vender o seu bebé mais querido. Um Eugénio Salvador. Por exemplo, e que está a vender um espetáculo que é candidato, aliás, aos maiores prémios do ano da secção de teatro de Portugal e que apresenta plataformas giratórias, alta tecnologia e um elenco de luxo, e depois é o que se vê atrás dele a aparecer, que eu convido o José desde já a aparecer para vir ver o que é. É capaz de haver uma lantejoula ou outra, mas às vezes ela pode cair ao chão. E coristas? Coristas? Quer coristas? Há coristas! Não quero saber se há coristas que tocam. Há coristas que cantam uma... Plumas. Há coristas, há plumas. As plumas estão um bocado gastas. Cenários de papel. Há cenários de papel. Há telão com as letras para o público cantar. Não sei se vão conseguir ler com a distância. Orquestra? Orquestra não há. Temos um grande músico-compositor, que é o André Júlio Turquesa, que compôs música para este espetáculo e que está maravilhosa. Ainda assim, não há música ao vivo, a não ser a voz, portanto, das coristas e dos coristas que cantam ao vivo, enquanto dançam, cantam e representam. Mas não é que eu acho que se possa dizer que é subvertido esse jogo, mas que há um jogo lá qualquer há. E temos estado aqui a falar, agora vamos falar de coisas sérias. Isto é onde e até que dia? Ora então, o espetáculo, a revista Cor-de-Rosa, é na Escola de Mulheres, no espaço do Clube Estefânia, ali em Arroios, de 10 a 20 de fevereiro, de quinta a domingo. E depois? E depois, não posso dizer já tudo, porque não está tudo fechado. Sabe que estamos em Portugal, as coisas vão fechando aos bocados, mas certamente que iremos à Vila do Conde e espero conseguirmos ir ao Algarve também. 10 de fevereiro até? 20 de fevereiro. Até 20 de fevereiro. De quinta a domingo. Até ao fim da semana que vem, desta semana. Exatamente. Portanto, querem ver teatro de revista, revista Cor-de-Rosa, despachem-se.